Como distribuir carta precatória em São Paulo? Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e nesse vídeo eu vou ensinar a distribuir uma carta precatória, nesse caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, para outro tribunal, que nesse caso vai ser o Tribunal de Justiça do Maranhão. Antes de mais nada, não esquece de deixar o gostei no vídeo, de se inscrever no canal, para que ver mais conteúdos como esse. Bom, primeiro você tem que acessar o Tribunal de Justiça do Maranhão, aí você vai descer aqui até o acesso PJE e vai logar no site com o seu certificado digital para ter acesso ao sistema e conseguir fazer um cadastramento. Aqui ele vai pedir sempre o seu código, né, do autenticador, que normalmente aparece no seu celular ou outro dispositivo. E você tem que digitar esse código, né? Uma nova forma agora dos tribunais fazerem a autenticação de 2 fatores. Então, além do certificado digital, tem que ter esse código, né? Que se você não tem cadastrado, você vai cadastrar pela primeira vez. Depois de inserir o código, você vai ter acesso ao painel do tribunal e você vai abrir um novo processo com isso, né? A carta precatória ela não é distribuída como incidente, mas sim como um novo processo, uma nova ação. Aqui você vai selecionar a matéria, e esse ponto é muito importante, porque eu tinha tentado acessar por aqui e não tinha encontrado a opção de carta precatória, né? Nesse caso é uma carta precatória de direito de família, de uma ação de alimentos, né, para intimar o devedor lá no Maranhão, e eu não conseguia achar a opção de carta precatória aqui escolhendo o foro, né, a jurisdição nesse caso, né, eu não conseguia achar dentre as opções a opção de carta precatória, né? Então, era uma dificuldade no tribunal, porque o correto seria adicionar esse assunto, mas aí eles não oferecem a opção de escolher a carta precatória, né, que é o correto. Nesse caso, o correto é você escolher direito processual civil e do trabalho, porque aí sim é a opção que vai aparecer a carta precatória, né? Você escolhe o foro, né, que vai depender da sua carta precatória, né, o endereço aí para onde você vai enviar, onde você pretende exercer esse ato, e vai conseguir achar a opção de carta precatória. Depois disso, você pode adicionar e ir para a próxima etapa aqui, que é escolher para que é a sua carta precatória, né? Você vai ver aqui no final tem falando qual é o ato, né? No meu caso é para intimação, então eu vou adicionar aqui intimação, mas aí você fica atento para o seu caso, do que se trata exatamente, se é intimação, se é uma diligência, se é um ato executivo, uma citação, do que se trata. E aí você consegue adicionar clicando nessa setinha e já seleciona e pode ir para a próxima etapa. Nesse caso, a próxima etapa vai ser o cadastramento das partes, né, que dá um pouquinho de trabalho. A gente sabe que o PJE ele dá trabalho, né? Aí já apareceu a minha OAB, né, para cadastrar, e aqui ele coloca como deprecante, né? Na verdade, quem é o deprecante é o juízo, né? Nesse caso, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Era uma vara de Barueri. Mas como ele coloca para adicionar as partes, então a gente tem que adicionar as partes. Infelizmente, elas vão ficar como deprecantes, né? Então aí você vai adicionar o CPF da parte e aí já vai incluir ali, já vai aparecer o nome dela. Depois você vem para essa aba aqui, né, que é a segunda, para adicionar documentos de identificação. Essa parte ela é dispensável, mas você pode colocar o nome da pessoa e um documento dela, né? Pode ser um RG, aí você aperta em incluir, já vai aparecer lá embaixo. Depois você vem para a parte de endereço. Essa sim é uma parte obrigatória, você não tem como não preencher o endereço. E às vezes, já vou avisando, PJE é PJE, pode dar problema na hora de colocar o CEP. Mas aí você vai insistindo, vai digitando, tenta não copiar. Vai digitando, aperta na lupa, que no fim vai dar certo, você vai conseguir preencher. E aí é só apertar em incluir, e a partir daí você já consegue finalizar essa parte da parte deprecante, que seria a parte que você está representando, né? Provavelmente essa parte ela é exequente, é autora na ação principal. Preenchidos as informações aí de endereço da parte, você já consegue salvar, né? Incluir, clicar em incluir e seguir para a próxima etapa. A próxima etapa é preencher o deprecado, né? Você vai preencher o CPF, vai pesquisar, vai aparecer o nome da pessoa e a mesma coisa, né? Você vai precisar adicionar
todas as informações, né? Endereço, né? Todas as informações obrigatórias. Nesse caso, por exemplo, eu não tinha o CPF correto do deprecado, né? Ele estava errado na ação principal. Então, nesse caso, eu coloquei que não possuía este documento. Como eu não tinha informação, eu coloquei assim, isso e salvei e já fui para a próxima etapa. A próxima parte agora é adicionar as características do processo, né? Se é segredo de justiça, nesse caso que é uma ação de família, sem pedido de liminar, se tem qual que é o valor da causa, né? O segredo de justiça para gravar, prioridade do processo, né? Então, essa prioridade, por exemplo, ela é preenchida quando, por exemplo, tem aquelas questões de idade, né? Enfim, então você vai preencher as informações, né? O valor da causa vai ser o valor da ação principal. Nesse caso, tem segredo de justiça, por ser uma ação de direito de família, né? E é isso. Esses são os campos que você vai preencher nessa aba. Já a próxima parte, né? Aí você vai ver que o tribunal, acho que tem alguma inteligência artificial, aparece essa forma aí de petição. Eu não gosto de peticionar dessa forma, eu prefiro eu mesma fazer a minha petição. Então você pode colocar que você vai anexar um arquivo PDF, né? Nesse caso está selecionado aí um editor de texto. Eu prefiro adicionar a minha petição, que eu fiz no caso, né? E os documentos. Essa parte é bem simples, só realmente adicionar os documentos que você já tem. Em adicionar os documentos, você vai colocar todos aqueles documentos que você considera essenciais para distribuição da carta precatória, né? Eu gosto de anexar a petição, juntando, explicando, né? Por que essa carta precatória foi emitida, esse tipo de coisas, né? Eu vou explicar na petição, contextualizar, qual é o objetivo dela, de onde veio essa carta precatória. E aqui eu vou anexar os documentos e identificá-los, né? Inicial, pedido de penhora, a decisão que determinou a penhora, a decisão que determinou a gratuidade da justiça. Esse tipo de informação, esse tipo de documento eu vou adicionar. Depois de adicionar todos os documentos, classificá-los, você pode assinar, clicar em assinar. E aí ele vai fazer a gravação disso, a assinatura dos documentos e você consegue prosseguir para o protocolo. Então vamos em assinar documentos. Você aguarda ele assinar tudo. E pronto. Aí agora você vai para essa aba que você vai incluir algumas informações, né? Você pode selecionar aí a opção do tipo de documento, né? A gente já adicionou, mas ele tem essa parte aí, não sei porquê. E é só a gente preencher, é uma coisa bem simples. Pronto, aí adicionou petição inicial, você pode ir para o protocolo. E aí você vai conseguir terminar a distribuição da ação. Tem algumas informações aí para preencher, né? Ainda tem esse campo de... Mas eu não preenchi nada. Eu só segui com o protocolo da petição mesmo. Até porque a gente já tinha incluído esses dados lá no começo, né? Então eu não adicionei nada nessa aba e fui direto para o protocolo mesmo da peça. Aí você vai ver todas as informações do processo que eu tenho que omitir aqui, né? Para não expor os dados do cliente. Mas aí vão ter todos os documentos que você anexou, você pode conferir todos os dados para fazer o protocolo do processo. É bom você fazer uma conferência, né? Até para ter ideia. E aí eu adicionei, né? Que é da família e casamento, o fórum para distribuir. E aí você já tem um botão de protocolar, né? Confira os documentos, um a um, se você juntou todos, se falta alguma coisa, se você achar interessante juntar alguma outra coisa do processo inicial, né? Alguma coisa que estiver faltando, o juiz pode determinar a apresentação, mas aí você consegue fazer o protocolo e em seguida já são gerados os comprovantes, inclusive com o número do processo e da vara. Aí você pode fazer um download disso. E é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui e tchau, tchau.